Olá, turma. Vamos lá, sétimo ano. Vamos para a nossa próxima aula. Bom, a gente está falando aí no nosso terceiro módulo. Nosso terceiro módulo, a gente vem falando sobre a regionalização do Brasil. A gente parou aí nesse ponto da aula. E hoje a gente vai dar continuidade a essa aula, falando de uma dessas regiões. Eu vou mostrar aí o mapa falando de todas as regiões e hoje a gente vai passar para uma delas, ok? Tem grandes destaques nessa região e a gente vai ver esses destaques, as principais características e aquilo que a gente quer puxar para a aula de hoje, ok? Então vamos lá, vamos nessa página 337. A gente vai, o principal assunto vai estar lá na página 342, mas eu vou apresentar primeiro a página 337, que é onde nós paramos na aula anterior, e vamos estar falando aí um pouquinho sobre as regiões gerais para a gente se localizar, ok? Para não ir direto para lá. Vamos lá. Página 337 primeiro, depois 342. Bom, então tá aí. Essa foi a nossa... A gente já falou um pouquinho sobre isso, eu vou voltar aqui para a gente se localizar e destacar o que é da aula de hoje. Bom, a gente tem aí o Brasil, que ele teve dois processos de regionalizações, que desses dois processos que regionalizaram o Brasil, apesar de terem outros, esses dois são os mais usados, né? O oficial do IBGE é o que a gente está estudando, é esse que está na tela, que divide o Brasil em 5 regiões. Essas 5 regiões, além de ter outros fatores, a gente procura destacar que é uma regionalização geográfica, né, que leva em consideração e se destaca alguns aspectos naturais, alguns aspectos físicos. E tem uma outra regionalização que ela que dá mais destaque para as questões socioeconômicas, que também leva em consideração outros aspectos, mas que o maior destaque é a questão socioeconômica, que é a regionalização geoeconômica, que divide o Brasil em 3 regiões. Aí seria a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Hoje a gente vai estar usando essa regionalização, que é a oficial do IBGE, ok? E dentro dessa regionalização aí, que a gente tem as 5 regiões, a gente vai estar destacando essa primeira aqui, que é o Norte. O Norte é a maior região em extensão entre essas 5 regiões aqui pelo IBGE, ok? A gente tem o Nordeste, que é a maior região em número de estados. A região Nordeste, ela é composta por 9 estados, e a região Norte é composta por 7 estados. Porém, em relação à extensão, a território, o Norte é a maior região, ok? Então, hoje a gente vai estar falando da região Norte. Vamos lá passar para a página 342, que a gente vai ver algumas coisas que se destacam na região Norte. Essa aí é a página que a gente vai iniciar nosso texto, ok? Vamos ver alguns destaques aqui. Bom, então vamos lá. Na região Norte, em números. Na região Norte, encontramos a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Embora a floresta seja marcante no ponto de vista da população, existe uma grande diversidade cultural dos povos que habitam nessa região. Observe o mapa a seguir, os 7 estados que compõem a região Norte e que ocupam mais de 45% do território brasileiro. Então, esse é o principal destaque. Além dela ser a maior em relação a tamanho, ela ainda tem a questão de se aproximar aí de quase a metade do território brasileiro, já que ela tem mais do que 45% do território, ok? Vamos conhecer um pouquinho dela agora. Vamos ver se a imagem consegue ficar no meio aqui, a gente estudar sobre ela. Então, vamos lá.
Região Norte, divisão política, né? Quando a gente fala que um território ou um mapa está apresentando uma divisão política, significa que é por território de acordo com a administração. Então, a gente está dividindo aí, se é uma divisão política, a gente está entre estados, ok? Já que essa regionalização, ela leva em consideração também a divisão dos estados. Então, como eu falei com a outra página, a gente tem aqui 7 estados e vamos conhecer esses estados. Entre eles, o estado do Amazonas, esse aqui é o primeiro, o estado do Pará, Roraima, Rondônia, Acre. O Acre é o último território que foi conquistado com base em tratado, né? Isso aconteceu no início do século XX, e esse território aqui foi o último que fez essa composição de todos os contornos do território brasileiro. Então, o Brasil, de acordo com o mapa que a gente conhece, ele foi definido, ou seja, ele se fechou, concluiu essa forma que a gente conhece hoje com a conquista do Acre, que foi através de tratado, ok? A gente tem aqui em cima, ao norte também do Brasil, o Amapá, a gente tem Tocantins também. Então, a gente tem aí os 7 estados que compõem a região norte. Amazonas, ok? Não confunda Amazonas com Amazônia. Amazônia é a floresta, Amazonas é o estado. Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. 7 estados. Uma outra coisa que a gente precisa ver entre esses estados, e que a gente vai destacar hoje, são as capitais. Essas pontinhas, ó, toda vez que você olha o mapa, eu sempre estou lembrando isso, procura verificar as legendas, que são informações importantes para você entender o mapa. Essa aqui está mostrando ó, que quando você olha o mapa do Brasil inteiro, o território da região norte está destacado aqui em vermelho, para você saber aonde se posiciona no mapa geral do Brasil. E essa legendinha aqui está mostrando que onde tiver essa marquinha assim, essa bola com um círculo em volta, representa a cidade que é a capital desse estado. Então, aqui no Acre, por exemplo, a capital é Rio Branco. Do Amazonas, a capital é Manaus. De Roraima, a capital é Boa Vista. De Rondônia, a capital é Porto Velho. Do Pará, aí você tem que olhar a divisão aqui até onde vai e ver qual a cidade que está destacada dentro do território. No caso do Pará é Belém. E do Amapá, a gente tem o Macapá. E o último é Tocantins, que tem como capital a cidade de Palmas, ok? Outro destaque que a gente vai dar é que a gente viu aí que, apesar de não ser a região com o maior número de estados, ela é a região mais extensa e também abriga estados muito extensos, estados muito grandes, com território muito grande. E entre os maiores, ou os maiores estados que tem na região norte, são o estado do Amazonas e o estado do Pará, ok? São os maiores territórios. A gente vai dar uma olhada aqui embaixo, tem uma tabela que está com a extensão desses territórios, né? Vamos ler o título aqui, ó, o texto primeiro. A tabela abaixo apresenta a população, a área e o PIB dos estados da região, na qual podemos observar as diferenças entre eles. No caso dos maiores, são Amazonas, que tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, né, que tem a área em quilômetros quadrados. Então, de toda a sua dimensão, aí vai formar mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de extensão, e o Pará, com mais de 1 milhão de extensão também. Ok? Então, os 2 maiores estados da região norte são Amazonas
e o Pará. Vamos agora para a página 344. A gente vai falar de uma das coisas que mais se destacam aí na região norte, que é a formação vegetal, né? A gente não tem a formação só da floresta amazônica, mas a gente vai destacar a floresta amazônica. Vamos para 343, que tem uma imagem lá, a gente vai ver as formações vegetais que tem, né? Aqui, ó, essa página aqui, só para a gente destacar. A região norte, sempre olha o título do mapa, para você entender sobre o que está falando. Né? O de cima está falando de clima, que a gente passou agora, esse aqui está falando de vegetação. Na maior parte das vezes, o clima e a vegetação coincidem, porque o clima influencia a vegetação. Mas nesse aqui, a gente vai falar específico da vegetação, que é, ó, a floresta amazônica é a maior floresta que tem, já que ela é a maior do mundo, né? No Brasil, ela também representa a maior formação em extensão, e na região norte, ela é predominante, ocupa quase que o território inteiro da região norte. E a gente tem outras pequenas faixas aqui, o cerrado, que é essas pequenas faixazinhas aqui, ó, a cor marrom. A gente tem a vegetação litorânea, uma pequenina faixa que é bem estreita, ó, aqui, ó, de acordo com a cor que está lá no mapa, e a vegetação de campos, que são essas amarelas aqui, ó. Essa e essa aqui na pontinha do Amapá, ok? A gente vai estar vendo a floresta amazônica, que ela predomina aqui, ó, quase que o território inteiro. Agora vamos lá para a página 344. Vamos ver daqui esse destaque aqui do solo rapidinho, mas a gente vai passar lá para a floresta. Ó. Característica dos solos da floresta amazônica. Em geral, os solos encontrados na floresta amazônica são pouco férteis, em razão da escassez de nutrientes, e não são profundos. A fonte de nutrientes do solo são as folhas, as sementes, os galhos e os restos de animais e plantas que cobrem o solo da floresta, que formam uma camada de matéria orgânica chamada de serrapilheira. Então, o solo mesmo não tem tantos nutrientes, não é tão fértil, mas a serrapilheira é que dá base aí para essa formação vegetal. A composição dessa camada e a formação do humus fornecem novos nutrientes para esse solo, ok? Então, a gente está vendo aí que é interessante, já que a gente vê uma floresta tão exuberante e vê que a fertilidade do solo não é tão boa assim. Vamos ver aqui agora o assunto que vai direto para o que a gente precisa responder, né? Vamos ler o pedacinho do texto para a gente pular para essa parte. Veja no esquema a seguir de que maneira as mudanças nos tipos de solo e de relevo e a proximidade com os rios influenciam a formação de 3 grupos principais de vegetação da floresta amazônica. Então, vamos destacar aqui que isso faz parte da nossa atividade de hoje. Ó. A floresta amazônica, ela tem aí 3 grupos principais de vegetação, ok? Isso quando a gente observa o seu perfil, ok? Vamos ver, baixar aqui. Então, olha só. Deixa eu ver se eu diminuo para a gente observar tudo. Figura toda. Mais um pouquinho, peraí. Tem que descer mais um pouquinho. Isso. Aqui. Aqui dá para ver as 3 marcações. Essa aqui, ó, número 3. Essa aqui, número 2. E essa aqui, número 1. Então, a gente tem aí 3 tipos, ou 3 formações vegetais, 3 tipos, que também alguns autores chamam de degraus, né? Que é como se fosse uma mais baixa, a segunda mais ou menos, e a terceira em um local mais elevado. Então, a gente tem uma formação vegetal que está aqui numa área alagada, a gente tem uma formação vegetal
que está numa área que ela é alagada, mas ela só é alagada quando os rios estão no período de cheia. E a gente tem uma área que está aqui, ó, que está numa área de terra seca, terra firme. E dessas três tipos, primeiramente, quais são os três tipos? De acordo com o perfil da formação da floresta amazônica, quais são os três tipos de vegetação? Vegetação de terra firme, que é um nome dado, que tem que ser falado geral, toda essa palavra aqui, vegetação de terra firme, que ela fica num local onde não inunda, local de terra firme, não inunda. A mata de várzea, que é a segunda aqui, ó, mata de várzea, ela é formada em uma área que só inunda, ou seja, só alaga no período em que os rios enchem, transbordam. Então, em período de cheia, essa vegetação fica numa área alagada. Em período em que o rio estão em baixa, não tem alagamento, mas o que muda de uma para outra? A primeira, em área que não é alagada em momento nenhum. A segunda, uma área em que é alagada só em períodos de cheias. E a gente tem a terceira aqui, que é uma formação vegetal que está numa área que é constantemente alagada. Vamos ver como é que está aqui no texto. Ó. Vegetação composta por arbustos e cipós que crescem em terrenos alagados e às margens de rios e igarapés, ok? Então, vegetação que é formada em área constantemente alagada é vegetação de igapó. A vegetação que é formada em áreas que são alagadas só em períodos de cheia é chamado de mata de várzea, e a vegetação que é formada em área de terra seca, né, em área que não é alagada em nenhum momento, é a vegetação de terra firme, ok? Então, tá aí as três formações vegetais. De hoje, que a gente tem de atividade, a gente vai responder a três perguntas. A primeira delas é: quais são os dois maiores estados da região norte e quais são as suas respectivas capitais? Então, o maior deles é o estado do Amazonas, ok? Cuja capital é Manaus. E a gente tem aí também o estado do Pará, cuja capital é Belém. A segunda questão é: considerando o perfil da floresta amazônica, quais são os três tipos de vegetação principais que ela apresenta? Vegetação de terra firme, vegetação de várzea e vegetação de igapó. Só um minutinho. E vegetação de igapó, ok? Mata de terra firme. Vamos botar aqui no livro para a gente fazer igual. Vegetação de terra firme, mata de várzea e igapó. São as três formações vegetais aí, ok? E a terceira questão está pedindo para você identificar entre os três principais grupos de vegetação da floresta amazônica, qual deles é formado por arbustos e cipós, que crescem em terrenos alagados. Qual deles que é formado? É a mata de igapó, ok? Então tá respondido aí. Nosso conteúdo de hoje é esse e a gente volta na próxima aula. Valeu, pessoal. Bons estudos aí.